Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês estarão vendo esse vídeo. Vim hoje aqui contar um testemunho que aconteceu na minha vida para vocês. Primeiramente, eu quero deixar para a meditação Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, na verdade, capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses 5, 18, que diz assim: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amém? Para convosco, desculpa. Eu vim aqui lembrando a data de hoje. Hoje são 11/7/2024. 11/7/2024. Hoje fazem exatamente 8 dias. 8 anos que aconteceu esse testemunho que eu estou contando para vocês. Há 8 anos atrás, dia 11, né? Há 8 anos atrás, eu estava, não estava mais na sala de parto, porque ela nasceu às 3 horas da tarde. Mas eu dei à luz a minha segunda filha, Emily Rayane, o nome dela. E nisso, quando ela nasceu, até esse período tudo bem. De manhã não, eu comecei a sentir as dores de parto. Fomos para o hospital e ali, 3 horas da tarde em ponto, ela nasceu. Quando ela nasceu, né, o procedimento médico normalmente, a criança chorou, coloquei em cima da mãe. Foi um parto normal mesmo. E nisso, quando colocaram ela em cima de mim, ela deu 2 tossezinhas, mas como eu não sou médica, jamais eu saberia que tinha alguma coisa errada com a minha filha. E nisso a assistente do médico, do obstetra, pegou a criança para fazer aquela limpezinha, que eu nunca sei falar o nome, que eles fazem nos bebês. E de lá ela levou diretamente para a pediatra. Quando ela levou a minha filha para a pediatra, antes de falar o que ocorreu depois que ela levou a menina para a pediatra, né? Lembrando que no período da minha gravidez eu passei aproximadamente 15 dias com a tosse seca. Parecia até que não ia ter fim. Não era nada grave na minha saúde, a não ser aquela tosse, tipo uma tosse alérgica. Me acordava de madrugada com aquela tosse, mas parecia que era o que ela sentia sendo refletido em mim. E nisso, voltando à história dela, levaram ela para a enfermeira, né? Para a enfermeira não, para a pediatra. E quando levaram para a pediatra, imediatamente eu ainda estava na sala de parto e ela entrou com a criança lá. E no que ela entrou, o médico falou para ele: não, a criança nasceu bem, o nosso procedimento a criança nasceu, chorou, entregou para a mãe. Entregou para a mãe, a pediatra na hora olhou para o médico para fez: eu quem sei se a criança está boa ou não. E ali eu escutei quando ela estava procurando uma máscara de oxigênio, no caso que fosse tamanho para uma recém-nascida, né? Que desse mais certo no rostinho dela. E dali eu escutei quando ela falou para a ajudante do médico, perguntando se tinha vaga na UTI. Nisso eu falei para o meu esposo: vai atrás. Só que ele não chegou a entender o que eu queria dizer, que eu queria saber quando eles estavam levando a minha filha. E quando eu vi que ele não entendeu, eu deixo para lá. Só que aquilo dentro de mim já agradava que algo não dava para saber que não estava normal, né? Porque levaram ela direto para a UTI. Mas algo estava bradando dentro de mim a mais do que o que não está normal.
E nisso ali, depois de todo o procedimento, né, que faz pós-parto, antes de chegar na enfermaria, fui levada para a enfermaria e nada da minha bebê chegar para mim. E nisso começou o pessoal do hospital sempre chegando lá no quarto pedindo ultrassom, perguntando se fez ultrassom, esqueci o nome, morfológica, perguntando se fez ultrassom morfológica, os exames, tudo era de, não vou nem dizer de hora em hora, era praticamente de minuto em minuto. Chegava lá fazendo perguntas, chamando o pai para ir num canto em outro. E aquilo, na sala que eu estava, o Senhor preparou até a enfermaria que eu ia estar. Eram 4 leitos naquela enfermaria. 3, contando com o meu, eram de pessoas evangélicas. E apenas uma pessoa no quarto, elas ainda não tinham conhecimento com Cristo. Não sei se hoje eles já tiveram encontro com Cristo. E era o único menino que tinha nascido naquele dia, o restante era tudo menino. E aquilo começaram chamando o tempo todinho, pedindo documento, pedindo ultrassom. E eu sentia dentro de mim que talvez ela não voltasse para casa, mas eu estava confiante. Aí daí nós vimos descobrir que a criança ela tinha hérnia diafragmática. Eu estava pesquisando um pouco sobre isso. Praticamente no meio de 5.000 crianças que nascem, uma é sorteada com hérnia diafragmática. E a minha foi a sorteada da vez. Nisso ela ainda estava internada na UTI. E de lá disseram que eles iam trazer uns especialistas na causa dela de São Paulo aqui para Paraíba, para que pudesse fazer uma cirurgia nela. Umas 11 horas da manhã, ela nasceu 3 da tarde, no outro dia de 11 horas da manhã, ela ia passar por essa cirurgia. Só que isso foi passando, quando chegou aproximadamente perto de 5 horas, meu esposo ainda viu a criança na UTI, antes disso. Só que quando foi chegando perto das 5 horas, começou em mim uma vontade de chorar. E nisso eu dizia, né, para as meninas que estavam lá na enfermaria que Deus tinha me dado e seria conforme a vontade dele, porque ela não era minha. Ela tinha sido dada a mim para eu cuidar. E a qualquer momento que ele quisesse, se ele quisesse levar, ele levaria, porque é dele, eu não tenho nada. E nisso, só que eu sentia dentro de mim que talvez aquele seria o momento, eu não levaria minha filha para casa. Mesmo assim, a gente, como é mãe, a gente ainda tem a confiança que vai chegar em casa com a nossa criança, depois de tudo preparado em casa, né? E nisso, de repente, o meu esposo foi chamado, demorou vir, quando veio pedir o telefone para ligar para minha mãe. E ele também estava demorando nessa ligação. E eu, já agoniada com a demora dele, me levantei e fui atrás dele. Quando eu cheguei na porta da enfermaria, vi ele lá no final do corredor e fui até lá. Quando eu cheguei lá, ele estava na ligação com minha mãe e a minha mãe veio falar comigo. No que a minha mãe veio falar comigo no telefone, eu ainda não sabia de nada do que tinha acontecido. E minha mãe começou a falar para mim: olha, escute, você tem que ser forte. E nisso eu dizia: eu sei, mãe, ela vai passar por uma cirurgia agora de 11 horas e eu vou estar do lado dela. E se for preciso, o tempo que ela for passar aqui no hospital, eu vou estar com ela, até ela se recuperar, receber alta para ir para casa. E nisso minha mãe continuava: você tem que ser forte. Mas minha mãe não chegou para mim para dizer o que tinha realmente acontecido com a minha filha. E nisso, naquela hora, hoje eu acho engraçada a situação, como foi que eu fiquei sabendo o que tinha acontecido. Passaram 2 mulheres lá e eu no telefone, eu estava chorando no telefone pelo fato da minha filha ter nascido com esse problema.
e ia passar por essa cirurgia. Até lá eu não tinha visto mais a minha filha. E as mulheres passaram perto de mim, duas mulheres, e uma delas botou a mão na minha cabeça e começou: "Ô mulher, não chora não." Aí olhou para outra, pegou e fez: "Ela tá chorando porque a filha dela morreu." Eu olhei de repente para ela, assustada, e balançando o dedo no telefone, balançando o dedo, dizendo que não, que a minha filha não tinha morrido. E ela olhou para outra que estava perto dela, pegou e disse: "Ô mulher, a filha dela era tão linda, só que ela morreu." E dali eu fiquei sem entender, né? Só que eu achava que era loucura da mulher, porque a minha filha estava na UTI. E quando eu desliguei o telefone, eu olhei para meu esposo: "Carlinhos, essa mulher é doida dizendo que a menina tinha morrido." Aí foi quando ele chegou para mim e disse: "Seja forte, você tem que ser forte." Mas ela não resistiu. E eu disse: "Como assim, Carlos? Não resistiu? Ela não tá na UTI, ela não vai passar por uma cirurgia agora de 11 horas da manhã." E ele pegou e fez: "Ela não resistiu, Niana, ela morreu." E naquela hora eu parei. Eu não esperava aquela notícia, eu fiquei paralisada ali na hora. Estava sentada lá no banquinho que tinha lá no corredor. E enquanto eu estava paralisada ali, só vinha uma frase na minha cabeça: "Obrigada, Senhor." Aí você diz: como uma mãe que acaba de perder um filho agradece pela morte de um filho? Para falar a verdade, eu também não sei como na minha mente tinha aquela frase: "Obrigada, Senhor", mas era só que vinha: "Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor." Era como se o Senhor estivesse me preparando para tudo. E quando em mente eu agradecia: "Obrigada, Senhor", que eu comecei a voltar assim, né, que eu comecei a sair da paralisação que eu tava ali sem saber o que ia fazer. Aí eu olhei para ele, peguei e fiz: "Fazer o quê?" Só que só o coração de uma mãe entende como fica numa hora dessa. Mas mesmo assim, como eu estava dizendo o tempo todo, Deus me deu, Deus tomou. É como Jó, né? Jó, depois de perder tudo, ele ainda disse: "Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor." E eu senti aquilo na minha pele. E eu voltei para a enfermaria. Cabeça baixa. Quando eu voltei, as mulheres lá, todas me olhando, me deitei na minha cama lá da enfermaria. E a que estava deitada do meu lado, era do lado direito, pegou e perguntou: "E aí, mulher, e a tua menina?" Aí eu peguei e fiz: "Morreu." Não resistiu, morreu. Naquela hora eu comecei a chorar. Só que antes de eu chegar na enfermaria, depois que vinha aquelas frases assim na minha cabeça: "Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor." Aí começou a vir aquele louvor de Andréa Fonte: "Permissão de Deus." Que tudo é pela permissão de Deus, que diz: cada morte, permissão de Deus, cada vida, permissão de Deus. E aquele foi o louvor que ficou na minha cabeça naquele momento, que tinha sido a permissão de Deus. E quando eu me deitei lá na cama, que eu disse a moça que ela não tinha resistido, tinha morrido, e comecei a chorar ali caladinha no meu canto, que eu também não virava para ela. Ficava chorando ali caladinha só para mim. Ela pegou, começou a cantar esse louvor bem baixinho. Ela começou: "Tudo é pela permissão de Deus." Aí eu olhei para ela, peguei e fiz: "O engraçado é que eu vinha pensando nesse louvor, eu vinha com esse louvor passando na minha cabeça." Aí ela pegou e disse: "É permissão de Deus. Deus sabe todas as coisas." E ali eu comecei a ver, né, que Deus, ele tinha um propósito, até mesmo com a morte da minha filha. E eu vi que Deus, mesmo com a morte da minha filha, ele estava cuidando de mim. E quando o médico chegou, né, no mesmo dia, que ele perguntou meu nome, ele não ia me dar alta. Aí ele disse: "Eu não sei se você ainda está de alta." Eu disse: "Mas por que eu ainda vou continuar aqui se eu não estou sem minha filha?" Ele
pegou, você é a mãe da criança que morreu? Eu sou. Aí ele saiu para ver se ia me dar alta, a alta não chegou através dele, meu esposo que foi atrás. E nisso, infelizmente, eu não pude velar a minha filha. De lá mesmo, aproximadamente uns meio-dia, ela saiu direto de lá para o cemitério. Na certidão de óbito dela tá que ela morreu no dia 12. Mas pelo fato de não poder ter feito o velório dela, para mim, eu acredito, para mim, né? Eu acredito que ela pode ter falecido no mesmo dia do nascimento dela. Só que Deus, ele sabe todas as coisas. Deus, ele queria, mesmo com o pequeno espaço de tempo que ela passou aqui na Terra, Deus queria ensinar alguma coisa. E eu sou grata ao Senhor que, pelo fato dele ter tirado ela daqui, né, da família, né, de mim, em nenhum momento eu murmurei por causa disso. Eu não vou dizer que foi fácil. Quando eu voltei para casa, minha irmã era escondendo tudo, que era dela, a bolsinha, tudo que tinha preparado. E eu falei para ela, não, pode deixar do jeito que tá, porque é algo que eu vou levar para o resto da minha vida. Então eu tenho que me acostumar com isso. E nisso foi pedindo muita força a Deus, na verdade. Eu fui tentando ocupar a minha mente, né, para não pensar tanto. Porque, na verdade, se você pensar demais num ocorrido desse, eu costumo dizer assim, é incapaz de você enlouquecer pelo acontecimento. Mas esquecer nunca, nunca se esquece. Mas eu comecei a procurar ocupar minha mente. E outro louvor que marcou também esse período da minha vida é de Delino Massal, se eu não estiver enganado o nome do cantor. Agora fugiu da mente, mas só sei que é Delino, um moreninho, que é muito lindo, que diz, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. E sempre que eu ouço esse louvor, eu me lembro disso. Porque eu não vou adorar a Deus pelo que ele me dá, mas eu tenho que adorá-lo pelo que ele é, o que ele tem feito em nossa vida, porque ele fazendo, ele é Deus, ele não fazendo, ele continua sendo Deus. E Deus, ele me abençoou com mais duas abençoadas, na Emily, a que faleceu, na Emily, Deus me deu na Emily e me deu Nadla. Duas bênçãos para a honra e a glória do Senhor. Que a Emily sempre estará guardada em meu coração, mas o Senhor, ele tem um propósito maior para ela. E hoje eu sei que ela está bem guardada, porque mais do que eu cuidaria dela, ela está com o Pai, porque ele criou. E eu sei que um dia, muito em breve, a gente vai estar junto na glória, adorando a Deus, porque ela está lá e eu estou procurando caminhar para me encontrar com ela. E eu agradeço a todos que assistiram, né, o meu testemunho. A minha menina, que na época tinha 3 anos, ela tá me lembrando aqui também a parte que arrumou a mala da irmãzinha. Ficou um pouco decepcionada quando chegamos em casa sem ela, mas ela pediu a Deus mais irmãzinhos e Deus deu mais 2 irmãzinhas a ela. Deus sabe como faz. Tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é bom. A gente pode não entender na hora, a gente pode não querer aceitar,
Mas os planos de Deus, eles são melhores do que os nossos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente que não reconhece, a gente que é ingrato pelo que Deus faz em nossas vidas. Que nós possamos a cada dia agradecer mais a Deus, porque o motivo de nós acordarmos no dia seguinte e respirarmos é bênção que Ele nos dá. E se a gente está precisando ter um encontro com Ele, é a oportunidade de nós nos reconciliarmos com Ele enquanto há tempo, porque Ele está vindo para nos buscar. E não falta muito tempo, nós sabemos que não falta. E nós estaremos nos encontrando lá na glória. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.